Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo também. Em nome de Jesus. Você que assiste essa live, que você também seja abençoado aí na sua casa. Aleluia. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, por gentileza, e se desconectar de tudo que está lá fora e se conectar com Cristo Jesus. Você está diante da presença de Jesus, do Senhor. Então começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Começa a dizer o quanto Ele é grande. Grande é o Senhor. O Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Começa a abrir a sua boca, porque você veio adorar o nome do Senhor. Você veio ser cheio do Espírito Santo. E quando você adora, enquanto você glorifica Ele, você começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus começa a penetrar no seu coração também. Por isso começa a glorificar. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Aleluia. Cante essa canção, nós ministramos essa canção. O teu nome engrandecido. Se você conhece, cante ela. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, canta de novo, mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Ele é o centro. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aleluia. Eu sinto uma graça neste lugar. Eu sinto uma presença neste lugar. O Senhor me deu um trechinho, um trecho da palavra de Deus que fica no Antigo Testamento, Joel, capítulo 2. Aleluia, glorifica o nome dele. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Vou repetir isso: o filho e as filhas de vocês profetizarão. Você crê nisso? E os seus velhos sonharão. Os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O versículo 32 vai dizer assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Por isso nessa noite invoque o nome do Senhor. Invoque a presença de Deus. Você está diante do Deus que é dono de todas as coisas, aquele que criou o céu, a terra, tudo que nele há. A palavra de Deus diz em Isaías que toda a terra está cheia de sua glória. Você veio cultuar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Abre a sua boca, derrame sobre ele uma nova canção. Derrame sobre ele uma nova canção. Com suas palavras, diga quanto ele é santo. Senhor, nós queremos engrandecer e exaltar o teu santo nome. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Levante suas mãos. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, continue louvando o nome do Senhor. Ele é santo, santo, e toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia. Se conecte diante da presença de Jesus. Aleluia. O Senhor deseja se revelar a você nessa noite. Você que está aqui nesse culto, nessa casa, você que está em casa, o Senhor deseja se revelar a você. Assim como Deus se revelou a Moisés por meio daquela sarça, o Senhor falou com Moisés, o Senhor deseja falar com você nessa noite. E o Senhor deseja te tocar nessa noite. E em nome de Jesus, seja tocado pela presença do Senhor. Igreja.
nós temos, tudo que nós somos é Deus, Jesus. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo de Deus neste lugar. Sopra, Espírito de Deus. Toda a terra será cheia da sua glória. Espírito Santo, sopra. Sopra, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus neste lugar. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Sopra. Sopra neste lugar. Nos batiza de novo nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nos batiza de novo, Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra. Toca. Em nome de Jesus. Seja tocado pela presença de Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício.
Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu e queima esse altar. Mostra pra esse povo que Caia fogo do queima esse altar. Mostra pra esse povo que há caia fogo! Deus em Israel. Caia fogo do céu e queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu e queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em E nos últimos dias derramarei do meu espírito. Que corações esfriados esquentem pelo Espírito Santo. Que todo esfriamento espiritual caia por terra agora. Sobre o altar a chama continuará acesa e ela não se apagará. Ela nunca se apagará. Receba em nome de Jesus. Caia fogo do céu e queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu e queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a terra que estava na barra. Quando o povo viu, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Comece a declarar isso, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na minha casa. Só o Senhor é Deus sobre essa nação. Levantamos um clamor sobre essa nação. Comece a orar pelo Brasil. Um ato foi feito, um ato profético foi feito. Os céus estão abertos. Comece a declarar sobre Santa Catarina. Comece a declarar sobre o seu estado. Há um
você a dar um levantando os braços daqueles que levantaram para lutar contra essa nação, que levanta intercessores, que levantem ministros, que levantem pastores, que levantem gente, que não venha olhar para trás quando se colocou a mão do arado. Dentro ou fora do campo, Ele te usa. Na tua casa Ele te usa, no teu serviço Ele te usa. Que você venha ser boca de Deus aonde você for. Que a unção do Senhor venha pairar sobre a sua casa. Chega de palha. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, aquele que o adoram. Em espírito e em verdade. Caia fogo do céu e queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu e queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia Fogo do céu e queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu Isso, e declare. queima esse altar. Enquanto você declara, Mostra o pra Senhor esse está quebrando povo cadeias. que há Deus em O Israel. Senhor está cuidando da tua casa. Que Ele cresça na sua vida. Que o governo dele venha ser estabelecido esse ano sobre a sua casa. Mais de ti, de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, mais
eu diminua e que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, que todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e que Ele cresça, eu diminua, e que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais do Senhor sobre a sua vida. Mais de ti, menos de mim, menos de menos de mim, menos de mim. Levante suas mãos e declare que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. O segredo é você diminuir. O segredo é nós não aparecermos. O segredo é deixar Ele aparecer na nossa vida. É Ele se manifestar na nossa caminhada. Então você vai declarar mais uma vez: que Ele cresça, que eu diminua. Diga para Ele: Senhor, cresça na minha vida, cresça no meu casamento, cresça na minha casa, cresça em todas as áreas da minha vida. Oh, aleluia! Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.
disse essa frase foi João Batista. João Batista, que apareceu no deserto. João Batista, que começou a pregar a palavra, preparar o caminho. Muitas almas se agregaram ao ministério de João Batista. Multidões acompanhavam João Batista. Mas quando João Batista ele vê Jesus chegando, ele diz: é necessário que ele cresça, eu diminua. Que você possa nessa noite olhar para a sua vida. Quem sabe tem áreas da sua vida que estão crescendo. Quem sabe você está prosperando em algumas áreas. Quem sabe na família, quem sabe na área profissional, está dando tudo certo na tua vida. Hoje é noite de você dizer que tudo isso diminua para que Ele cresça na minha vida. E quando Ele disse isso, ele foi abençoado. Ele entendeu o propósito, que em tudo na nossa vida Ele tem que crescer. Nós não podemos deixar nada tomar o lugar de Cristo na nossa vida. Não deixe que nada que está dando certo venha roubar a presença de Jesus na sua vida. Então, com os olhos fechados, diga assim: Jesus, que Tu cresças na minha vida, que eu possa entender que eu preciso diminuir para que o Senhor possa crescer em todas as áreas da minha vida. Diga graças a Deus, aplauda o nome do Senhor, aleluia, glória. Você pode se assentar, você pode ficar à vontade. Esse hino, que Ele cresça, que eu diminua, é a maior verdade, né? Cristo tem que crescer, independente do que eu acho, independente até muitas vezes do que eu sinto, Ele tem que crescer. Eu preciso entender, você precisa entender isso. Deixa Ele crescer, dê espaço para que Cristo cresça na sua vida. Sem espaço Ele não cresce. Se nós não deixarmos espaço para Ele, Ele não vai crescer. Você tem que dar espaço, dê liberdade. Quem sabe, se for necessário, afaste-se de pessoas. Que for necessário, largue algumas coisas, deixe de fazer outras, mas dê espaço para Cristo crescer na sua vida. Não sufoque Cristo na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Você vai agora ofertar na casa de Deus, para nós darmos continuidade. Então, nesse momento, eu quero convidar você a segurar nas mãos uma semente de gratidão, uma semente de alegria, de fé, né? Você que tem colaborado, você que tem entendido o propósito do reino de Deus, segure essa oferta nas tuas mãos, porque tudo aquilo que entra na casa de Deus tem sido revertido para a própria obra de Deus. Seja a obra física como a casa de Deus, seja como manter esta obra, esse ministério, mas principalmente para estar ajudando pessoas, famílias, se enganjando em almas. Então continue sendo um ofertante, continue sendo um dizimista na casa de Deus, porque você está se envolvendo com a obra de Deus. E quando você se envolve com a obra de Deus, você está dizendo: Deus, agora se envolve nas minhas coisas. Agora, se você não se envolve com Deus, se você quer se envolver só com as tuas coisas, Deus não vai se envolver na tua vida. Então faça isso, se envolva com a obra e deixe o dono da obra se envolver com a sua vida. Segure nas mãos agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando o ofertante, abençoando o dizimista, que são mantenedores desta casa, desta obra. Que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar as maiores bênçãos do Senhor sobre a vida desta igreja, em nome de Jesus. Assim abençoo ambos e consagro a oferta, o dízimo para a tua obra. Amém e graças a Deus. Você que vai trazer, venha com alegria na frente do altar do Pai. Aleluia, Pai. Não me constranja com a sua glória E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua.
ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Amém. Glória a Deus, amém. Que ele cresça e eu diminua é o propósito de Deus para a nossa vida. E bem como foi cantado, é o tema desta noite. O tema desta noite é: viva o propósito para ser cheio da plenitude de Deus. Esse propósito que nós cantamos, que ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu viver este propósito, mais eu vou viver a plenitude de Deus na minha vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Pega a palavra de Deus agora. Você vai abrir no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo de número 30. Aliás, desculpa, 3, versículo 17. Nós vamos ler 17, 18 e 19 de Efésios capítulo 3, que vai falar sobre isso, sobre viver propósito para ser cheio da plenitude de Deus. Que ele cresça, que eu diminua. Oh, maravilha. Deixa ele crescer, irmão. Deixa ele crescer lá na tua casa. Deixa ele crescer no teu trabalho, no teu casamento. Deixa ele crescer. Todos acharam? Efésios 3, 17. A minha versão pode estar um pouco diferente dessa que está aqui atrás, da sua, mas é bom porque você vai conectando, né? Vendo aqui o que Deus quer falar. Vai dizer assim: e assim, Cristo pela fé habite em vosso coração, a fim de que sejais arraigados e fundamentados em amor, para que possais entender perfeitamente, junto com todos os santos, qual é a altura, profundidade, comprimento e a largura, e ainda compreender qual é a grandeza do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Pode fechar a Bíblia, só incline a tua cabeça por um momento. Pai, fala conosco agora em nome de Jesus. Senhor, aquilo que nós conversamos hoje à tarde, estava orando e falando contigo, olhando a palavra, e o Senhor colocou esse direcionamento no meu coração. Falar sobre propósito, falar sobre plenitude, falar sobre ser cheio dela. Que nesta noite o teu Espírito fique à vontade e venha tocar em cada coração, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, pode tomar o seu assento. Então, esse texto, Paulo falando à igreja de Éfeso, vai falar desses dois temas: propósito e plenitude. Eu quero falar primeiramente de propósito. Propósito fala de uma grande responsabilidade. Propósito, responsabilidade. Por quê? Porque quem vive um propósito está vivendo algo que foi estabelecido. Quem vive um propósito não vive a sua própria vontade. Ele está vivendo algo que alguém estabeleceu. É de grande responsabilidade porque ele não vai fazer a sua vontade. Quem vive um propósito não vai fazer aquilo que dá no seu coração, mas aquilo que foi estabelecido. Propósito é algo que eu decido realizar. Propósito é uma decisão. É eu determinar no meu coração seguir algo que está determinado, algo que foi estabelecido.
Não tem como eu seguir um propósito se eu não me encaixar nesse propósito. Não tem como dizer que eu estou num propósito se eu não estou ligado a ele, se eu não concordo com ele. Se tem algo nesse propósito que não me desce coração ao meu coração, não tem como eu viver esse propósito. Eu vou me machucar, eu vou me ferir, eu vou sofrer, porque eu estou querendo viver algo que não está no meu coração. Eu vou me exigir, eu vou fazer esforços que muitas vezes lá no fundo não fazem sentido para mim. Por isso que é uma grande responsabilidade. Quando eu decidi seguir o propósito de Deus na minha vida, eu tive que me encaixar nesse propósito. Eu tive que entender que não era mais a minha vontade, mas agora era seguir a vontade daquele que me chamou. Propósito é uma decisão. Eu tenho que decidir seguir. Eu tenho que decidir estar submisso. Não tem como eu entrar numa empresa e não concordar com a ideologia dessa empresa. Não tem como eu querer me associar a alguém se eu não concordo com o pensamento dessa pessoa. Se eu discordo com as ideias dessa pessoa, eu não vou abraçar os propósitos dessa pessoa. Por isso que eu estou dizendo que propósito é uma grande responsabilidade. Porque se eu entrar num propósito, sem abraçar esse propósito, sem me envolver com esse propósito, sem falar mal desse propósito, além de eu me prejudicar, eu corro risco de prejudicar outras pessoas que estão juntamente querendo entrar no propósito. Eu quero mostrar para você como é importante falar de propósito, porque não é a minha vontade, é a vontade pré-estabelecida de alguém. Eu estou disposto a seguir a ideia de alguém, a visão de alguém. Se eu não quero seguir esta visão, então eu não vou viver esse propósito. Então, antes de tudo, o propósito é uma decisão. Eu decido seguir esse propósito. Você vai concordar comigo? Não faz sentido alguém que não quer seguir o propósito estar no meio dele. Faz sentido? Não faz. Porque quem decide seguir um propósito, não está envolvido nele, ele vai se machucar e vai machucar pessoas. Por isso que propósito é uma decisão e tem que ter responsabilidade. Além de ser uma decisão, propósito é foco. Propósito é alvo, é mira. Só vive propósito quem tem foco. Eu quero seguir, eu vou seguir, eu vou ser fiel, eu vou andar de acordo. Então eu tenho uma visão, eu tenho foco. Isso é propósito. Quem não tem foco, quem não tem visão, quem não tem mira, não tem propósito. Quem não tem foco e não tem visão, não tem mira, é levado por qualquer vento. Você já viu aquela expressão que diz assim: Maria vai com as outras e Mário vai com os outros? É quem não tem propósito, é quem não tem foco, é quem dá ouvido para qualquer um. Pior ainda, é quem dá ouvido para quem não tem propósito. E por ele não ter um propósito e seguir e ouvir quem não tem propósito, ele acaba se perdendo. Então, o propósito, além de ser uma decisão, ele é foco, ele é mira, ele é alvo. Eu tenho um propósito. E como nós estamos no ambiente espiritual, eu quero falar de propósito não da terra, mas propósito de Deus. É o propósito de andar na vontade de Deus. Se você não quer andar na vontade de Deus, você não vai conseguir viver esse propósito. Se você quer andar com Deus, mas quer andar conforme a tua vontade, você não vai conseguir viver esse propósito. E se você teimosamente querer andar com Deus sem ter a visão de Deus, além de se machucar, você vai ferir pessoas.
Você vai machucar pessoas, você vai fazer com que outras pessoas percam o propósito. Então o propósito, ele é uma decisão, propósito, ele é uma mira, você está mirando, você tem um alvo a seguir, então você tem que fazer isso, senão você vai se perder e vai perder outras pessoas. Entenda, Deus não chama ninguém para viver propósito sem compromisso. Deus não chama ninguém para viver o seu propósito se não houver compromisso. Querido, Deus não vai desenvolver propósito nenhum se a pessoa viver uma vida aleatória, uma vida desregrada, uma vida sem obediência. Se você olhar para alguém e ver que alguém está vivendo um propósito, pode ter certeza, dentro da vida dessa pessoa tem compromisso. Ela tem compromisso em viver esse propósito. Agora, se olhamos alguém que não tem compromisso, pode ter certeza, essa pessoa não está vivendo o propósito. Porque Deus não chama ninguém para viver um propósito sem que essa pessoa tenha compromisso. Por isso que muitas pessoas estão na casa de Deus, mas não estão vivendo Deus. Porque estão vivendo o propósito sem compromisso. Estão na igreja, mas continuam mentindo, continuam caluniando, continuam fazendo coisa errada, continuam roubando, continuam fazendo falcatrua. Estão na igreja, mas não mudaram. E por isso que muitas vezes batemos no martelo que evangelho é mudança, evangelho é transformação. Não há evangelho sem mudança, sem transformação. Por isso que não há propósito sem compromisso. Se eu quero viver o meu propósito com Deus, eu tenho que ter compromisso com esse Deus. Você não vai ver ninguém, queridos, na história, sendo abençoado por Deus, sendo transformado por Deus, se essa pessoa não tiver compromisso com Deus. Basta nós olharmos os homens da Bíblia, os homens da fé, os heróis da fé. Todos eram homens comprometidos com propósito. Eles não viviam desregradamente, eles não viviam aleatoriamente, eles não viviam como era a situação, devido à situação, não, eles tinham um alvo, eles tinham um foco, eles tomaram uma decisão, nós vamos viver o propósito. O que falta hoje nas igrejas é propósito, é compromisso, é foco, é mira, é decisão. Deus espera um povo que seja focado, Deus procura um povo que tenha compromisso com esse propósito. Hoje vamos falar muito sobre propósito, porque essa é a vontade de Deus. Não só propósito, mas Paulo, ele também vai falar de plenitude. Olha só. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando fala de plenitude, fala de algo pleno, algo completo. Plenitude é algo que está inteiro, que está cheio. Plenitude fala de abundância, medida máxima, algo que é grande, grandeza. E quando Paulo fala da plenitude de Deus, pensa tudo isso, Deus na sua vida, medida completa, cheio, pleno, transbordante, de tudo que é de Deus na sua vida. Você tendo a plenitude de Deus no teu casamento, a plenitude de Deus nos teus, de Deus na tua casa, a plenitude de Deus no seu trabalho, a plenitude de Deus nas suas atividades, sempre cheia, sempre abundante, você sempre feliz, sempre medida completa na sua vida, uma felicidade, uma paz que só pode vir dele, cheia na tua vida, é a plenitude de Deus na vida do ser humano.
Mas para que essa plenitude aconteça, Paulo diz que nós temos que viver o propósito de Deus. Porque quem vive o propósito é cheio da plenitude de Deus. Será que não vale a pena focar? Será que não vale a pena uma decisão, uma mudança, uma transformação para viver essa vida? Feche os teus olhos por um momento. Pai, que esta igreja possa experimentar a tua plenitude em todos os seus relacionamentos. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo hoje venha como um martelo, uma marreta espiritual, quebrar corações, quebrar paradigmas, para que hoje saiam daqui decisões, para que hoje saiam daqui focos, visões, alvos, para que lá na casa desta pessoa, deste filho, possa se manifestar a plenitude do Senhor. Que haja restauração no casamento, na família, nos filhos. Restauração, Senhor, de vidas. Que possamos viver a plenitude de Deus nos nossos dias. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não há variação de mudança, o Senhor não diminui. Senhor, nós queremos viver a plenitude de Deus na nossa vida. Queridos, qual é a área da tua vida que precisa da plenitude de Deus? Ser cheia, ser completa, ser plena, ser abastecida com a plenitude de Deus. Olha para cá. A Bíblia é a maior fonte da plenitude de Deus. Quando nós lermos a Bíblia, nós não vamos ver em nenhum lugar Deus derramando pouco, ou Deus não derramando nada. O nosso Deus não é Deus de miséria. O nosso Deus, querido, não é Deus de migalha. O nosso Deus é Deus de plenitude. Quando faz completo. Quando faz, Ele enche. Olha os homens da Bíblia. Olha as mulheres da Bíblia. Todas que viveram o propósito, todas que tomaram uma decisão, todas que não deram ouvido àqueles que não têm propósito, todos viveram a plenitude de Deus. Deus se manifestou plenamente, Deus se manifestou por completo, Deus fez milagres, maravilhas, Deus deu livramentos, Deus fez transformações. A plenitude de Deus se manifestou na vida desses homens e mulheres que viveram o propósito. A Bíblia é a maior fonte da plenitude. E se Deus foi pleno com essas pessoas, eu garanto para você, Ele vai ser pleno com você também. Ele vai manifestar a plenitude dEle na sua vida, desde que Ele enxergue em você propósito, comprometimento, compromisso, inteireza de coração. Não brinque, não faça de conta. Decida nesta noite, eu quero ser pleno com Deus para que a plenitude dEle se manifeste na minha vida. Deus é Deus de plenitude. Aprenda isso. Deus, queridos, Ele abençoa no vale. Ele abençoa no deserto. Ele abençoa no campo. Ele abençoa nas montanhas. Para Deus, não há dificuldades em abençoar. Agora, o que Ele precisa enxergar aqui são pessoas que estejam vivendo o seu propósito. Quando Deus enxerga alguém vivendo o seu propósito, não importa onde essa pessoa está, se ela está no vale, no deserto, no campo, na montanha, se está no propósito, Ele abençoa e a plenitude se manifesta.
Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados e vivem segundo o seu propósito. Viva o propósito, abrace o propósito, se engaje no propósito, porque você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Agora não queira brincar, não queira fazer de conta, não queira ser, fazer de conta que parece, mas não é, porque você vai só perder tempo. Você nunca vai experimentar a plenitude de Deus na sua vida. A palavra de hoje está dizendo: Deus tem a plenitude dele para se manifestar na tua caminhada. Mas para isso você tem que viver o propósito. Eu quero dar aqui um exemplo que me chamou a atenção essa tarde, que está em Gênesis capítulo 13, do verso 7 ao 18, que vai falar de Abrão. Quando Abrão, ele se separa de Ló. Abrão, todo mundo conhece, ele vivia o propósito de Deus. Mas chegou um tempo na sua caminhada, que começaram a haver brigas, começou a haver divergências, entre Abrão e Ló, por causa de espaço, por causa de gramado, por causa dos animais, e começou a ter intrigas entre eles, e Abrão entendeu que a intriga atrapalhava o seu propósito de andar com Deus. Não tinha como servir a Deus e ter intriga com alguém. Não tinha como servir a Deus, viver o propósito e estar de mal com alguém. Ao ponto então que Abraão chama Ló e diz: Ló, não me tire do meu propósito. Vamos nos separar. Ló, não me tire do meu propósito. Vamos nos separar. Muitas vezes uma separação é necessária para que não saiamos do nosso propósito. Não podemos muitas vezes ficar envolvido com pessoas que vão nos tirar do propósito. Olha o que diz o verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Deus estava olhando. E Deus dizendo: Abrão, Deus falando para ele mesmo, não para Abrão: Abrão, eu estou vendo que você está se afastando do propósito. Você está deixando mágoa entrar no coração, você está deixando entrar ódio no coração, você está deixando entrar raiva no coração, você está brigando com Ló, você está tendo discussão com seu sobrinho, isso está afastando você do meu caminho. Aí Abrão se liga e Abrão diz: Ló, vamos separar, porque você está me tirando do propósito. E quando ele sai, Deus fala com Abrão. Quando Abraão toma uma decisão de permanecer no propósito, o céu se abre para Abrão. Deus fala com Abrão e diz: levanta agora. Você tomou uma decisão, você decidiu permanecer no propósito, você afastou aquele que te afastava. Agora, levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. E a partir dali Deus faz para ele promessas da plenitude dele. Tudo que tu olhares, eu te darei, porque você priorizou o propósito. Priorize o propósito. É interessante que a Bíblia diz que Deus fala com Abrão somente após Ló sair. Se Ló continuasse, Deus continuaria calado. Quando Abraão decide priorizar o propósito e afasta Ló, naquele momento que Ló sai, Deus fala: levanta agora
e olha para os lados, porque eu manifestarei a minha plenitude na sua vida. Querido, decisões são necessárias se nós queremos viver a plenitude de Deus na nossa vida. O que tem tirado você do propósito, o que tem mexido contigo e tem feito você fugir do propósito? Coisas, pessoas, têm lutado para tirar você do propósito. E muitas vezes você tem orado: Deus, fala comigo, Deus, o que está acontecendo? Eu não ouço mais a tua voz. Querido, Deus está falando aqui hoje. O céu fechou porque Deus está esperando uma decisão. Volte para o propósito. Volte para o propósito. Tira o que está atrapalhando, se afaste de quem está te atrapalhando. Tira quem está virando pedra de tropeço. Sai agora e volta para o propósito, porque se você assim decidir, o céu se abre, Deus abre a boca e Deus diz: filho, agora a minha plenitude vai se manifestar na tua vida. Queira viver a plenitude de Deus. Não te conforme com as migalhas. Não te conforme com o resto. Muitas vezes o diabo nos alimenta com migalhas e restos, porque ele não quer que nós experimentemos a plenitude de Deus. Ele fica nos alimentando com coisinhas para que a gente continue com o coração sujo, para que a gente continue com o pensamento distorcido, para que a gente continue no mesmo erro, sem mudança, e o diabo continua alimentando com migalhas, e tem uma plenitude nos esperando. Apenas uma decisão nos separa dessa plenitude. Decida viver hoje a plenitude de Deus, e diga: diabo, chega das migalhas que tu tem me dado. Uma decisão, uma mudança, uma separação. Deus tem plenitude para realizar. Pastor, eu não entendi ainda qual é o propósito. Eu vou te mostrar aqui. Paulo diz qual é o propósito. Efésios 3, 18 e 19. Para que possais entender, olha o que Paulo diz assim: para que você possa entender perfeitamente e não ter dúvida em relação a que propósito você tem que seguir, junto com todos os santos, toda a congregação, toda a igreja, qual é a altura, profundidade, comprimento, largura, e mais ainda, compreender qual é a grandeza do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que aí seja cheio da plenitude de Deus. Paulo, ele nos dá aqui as 5 dimensões do propósito de Deus. Primeira dimensão, altura. Qual é o propósito relacionado à altura? É nós entendermos que a nossa bênção vem do alto. O véu se rasgou, não foi de baixo, foi do alto. A tua bênção não vem de baixo, a tua bênção vem do alto. O que nos fez ligação com Deus não veio de baixo, o que nos ligou com Deus veio do alto. Quando ele fala do propósito, a altura, ele quer nos lembrar de onde o nosso Senhor veio. Ele veio do alto. Ele estava junto com o Pai. E ele não usurpou o ser igual a Deus, ele se desfez, ele veio à terra, ele desceu, mas a sua origem é do alto. O nosso Salvador vem do alto. Quando ele fala do propósito, primeiro é a altura, ele está falando e nos lembrando para onde nós vamos se nós continuarmos em Cristo, para onde nós vamos se continuarmos com nossos pecados perdoados, nós vamos para o alto. Esse é o propósito, é continuar Cristo, porque Cristo veio do alto e para o alto Ele nos levará. Quando fala de profundidade, fala a disposição de alcançar almas. Profundidade, até onde a ovelha perdida é alcançada. O céu não mede esforços
para alcançar aquele que está mais profundo. Ele alcança. A graça de Deus. A graça de Deus é tão profunda que Ele vai até o mais profundo para buscar o pecador. Não importa quão fundo esse pecador esteja. Não importa quão enrolado, com lodo, com pecado ele esteja. Deus, com a sua graça, lá no profundo Ele alcança e Ele resgata. Profundidade. Também nos fala sobre o Hades, né? Ele desceu no profundo, pegou o cativo, levou consigo o cativeiro para o alto. Então, altura e profundidade, até onde o Senhor, a sua graça, alcança o perdido. Tem pessoas que acham que para si não há mais jeito. Pastor, eu não tenho mais jeito, o que eu fiz foi muito grave. Eu estou muito atolado no pecado. O propósito de Deus, queridos, não tem profundidade que Ele não alcance. O Salmo vai dizer: por mais alto que eu suba, por mais fundo que eu vá, por mais longe que eu siga, da onde fugirei do Senhor? Ele está sempre conosco. E não só isso, mas fala também de comprimento, distância, que alcança o filho pródigo, que foge, que traz o perdido de volta, não importa onde ele está, ele vai e alcança. É o comprimento. O comprimento que fez de pescadores de peixe serem pescadores de homem. E esse comprimento tem se estendido aos passar do tempo, cada vez mais comprido tem sido a graça de Deus. Me alcançou, alcançou você, e através de nós vai alcançar outros. Alcançou eu, alcançou você, e através de nós vai alcançar outros. Não, alcançou eu, alcançou você, e através de nós vai alcançar outros. Amém? Ah, entendeu agora? Então, é o comprimento. Não para. Alcançou nós, e através de nós vai alcançar outros, e os outros mais outros, e até o dia da volta de Jesus, o comprimento não para de crescer. É o propósito. É eu me envolver, me engajar em alcançar almas. Não importa quão profunda ela esteja, na graça de Deus eu vou alcançar essas pessoas e levá-las a Cristo, para que através dela outras pessoas sejam alcançadas. A altura, profundidade, comprimento é o propósito. Nós temos um Salvador. Servir a esse Salvador, não importa onde esteja o perdido, mais profundo eu vou buscar, não importa a distância eu vou alcançar, porque esse é o propósito. E também fala da altura, aliás, da largura, ou seja, é largo, tem espaço para todos, coxos, cegos, pecadores, doentes, sãos. Nesse propósito da graça de Deus, tem lugar para todos. Jamais alguém vai se chegar a Cristo e Cristo vai dizer: não tem mais vaga aqui no céu. Não, queridos, é largo, tem espaço para todos. Está faltando é gente abraçando o propósito, para trazer mais pessoas, para trazer mais almas. Porque a largura nos diz: há espaço para mais. Até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e buscar a igreja, ainda haverá espaço. Viva o propósito. Viva a altura, viva a profundidade, viva o comprimento e deixe encher a largura. Tem um propósito na sua vida. E a quinta dimensão, não é a quinta dimensão lá, mas é aqui que nós estamos olhando, que Paulo diz, né? Altura, profundidade, comprimento, largura. E o último, ele fala do grande amor de Deus. Propósito. Viver o grande amor de Deus.
É um amor que a nossa mente limitada não consegue entender muitas vezes. Quando falamos do grande amor de Deus ligado ao perdão, a nossa mente carnal limitada não alcança esse perdão. Não conseguimos liberar esse perdão. Quando falamos desse amor tão grande, fala do amor da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. O que é misericórdia? É você se envolver com a dor do outro. É você sentir a dor do outro. É você abraçar a dor do outro. Não é fazer vista grossa. É você se envolver e ajudar essa pessoa. Muitas vezes passamos por pessoas assim, isso aí não merece. Cadê a misericórdia? Nós temos que nos envolver com propósito. O grande amor de Cristo é amar o próximo. É se envolver com o próximo. Restauração de vida. Queridos, quantas vidas que não tinham jeito aos olhos humanos, por causa do amor e a graça de Deus, teve a vida restaurada. Conheço pessoas que deram o testemunho da sua vida antiga, e eu digo assim, não é possível, tu não era assim. Porque pelo que tu me fala, tu era um caco, tu não valia nada. E hoje, essa transformação, eles a misericórdia, a graça de Deus restaurou a minha vida. Quer dizer, eu não posso olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, para ti não tem mais jeito. Se eu estou nesse propósito, eu não posso dizer para uma pessoa que ela não tem mais jeito. Que Deus que eu estou servindo? Qual é o Deus que eu estou representando? Um Deus que pode tudo e não pode mudar uma vida? Pode entrar aqui o pior pessoa, eu vou dizer, Deus pode mudar a tua história. Porque eu creio nesse propósito. Eu creio que o amor de Deus tem poder para mudar histórias, transformar vidas. Viva esse propósito, aprenda a viver esse amor de Deus, a crer que pode, há esperança sim de uma mudança, há esperança de uma transformação. No que depender, queridos, de mim, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou estender a mão, eu vou ajudar, porque eu creio que Deus pode mudar sim. Diz aí fora que pau que nasce torto, morre torto. Morre mesmo, se não conhecer o carpinteiro Jesus. Porque se conhecer o carpinteiro, ele endireita. Se entregar a vida para ele, ele endireita. Então creia nisso. E por último, esse grande amor de Deus que nos adotou como filhos. Éramos criaturas e nos tornamos filhos. É o amor de Deus. As pessoas que não vivem esse propósito, não conhecem esse propósito, dizem assim, agora virou crente, agora diz que mudou, virou santo. É porque não entende. Queridos, fomos transformados. A misericórdia, a graça, o perdão de Deus mudou a nossa vida e nós fomos adotados. Hoje somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros de Cristo. Então viva o propósito para viver a plenitude. Queria chamar já o grupo de louvor para nós orarmos. Para viver o propósito de Deus e a sua plenitude, precisamos deixar a resistência e viver agora a rendição. Deixar a resistência, porque enquanto eu estou pregando, quem sabe alguém pode estar dizendo assim, mas não é bem assim, mas não é tudo isso, o pastor está exagerando. Querido, deixe a resistência e comece a viver a rendição. Se renda.